E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e pelas e forçais a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Podeis assentar hoje ao Senhor. Glória a Deus, a glória. Glória a Deus. Desde já agradeço ao pastor Carlinhos, a sua esposa, a irmã que veio para a gente no carro. Deus abençoe pelo convite. Deus abençoe a igreja por estar aqui continuando mais um dia na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei a forma que você chegou aqui, não sei o que você falou com Deus antes de entrar nesse lugar, mas eu digo para os meus irmãos, a partir desse momento, esqueça todos os seus problemas, esqueça tudo que você deixou no seu lar, na sua casa, que você deixou lá fora, deixe lá fora, se conecta com o Senhor, porque a partir desse momento não é mais a jovem Franciele que fala, mas o próprio Espírito Santo de Deus. Eu vim trazer uma palavra a meu querer, a meu modo, da minha maneira, jamais. Eu jamais faria tal coisa, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. E eu creio que da forma que você chegou nesse lugar, você não vai sair. Se você precisa de uma resposta, Ele vai te entregar. Porque o meu Deus é um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que sabe da tua vida e da tua história. Aquilo que eu não sei, Ele sabe, Ele viu, Ele conhece, e Ele vai falar contigo nesse lugar. A Bíblia do Senhor vai nos declarar, no capítulo 14, se você quiser manter a sua Bíblia aberta e acompanhando, fique à vontade. No capítulo 14, a Bíblia vai se iniciar contando uma história. E eu gosto muito do livro de Lucas, porque Lucas é um discípulo na qual ele não andou com Jesus. Ele é um discípulo que ele andou com Paulo. Ele é um discípulo que ele tem a sua profissão por médico, se não me engano. É um discípulo que simplesmente é um observador. É um discípulo que simplesmente ele vai atrás de cada um que vivenciou milagres com Cristo para escrever e conhecer, para não ser passado ao errado. Ele é um livro do que mais é detalhado. O livro de Lucas é um livro que ele é cheio de detalhes, e eu gosto dele por causa disso. A Bíblia vai nos declarar no capítulo 14 que Lucas, quando está inspirado pelo Espírito Santo e conhecendo a história, a Bíblia nos declara que Jesus está no dia de sábado, glória a Deus, e ele entra na casa de um dos principais dos fariseus. E o intuito de Jesus, ao entrar na casa, é para fazer uma coisa: comer pão. O último louvor que o jovem Eliseu louvou, eu achei interessante que falava de casa e falava de pão. E eu já vi a confirmação de Deus na palavra. Se você for parar para analisar o culto, ele também é cheio de detalhe. Então, às vezes, a gente sai daqui supostamente vazios, porque a gente não entende ou não observa. Então, eu quero te relembrar novamente, se atente ao que o Senhor vai falar para você. A Bíblia nos declara dizendo, então, que Jesus entra na casa de um fariseu, de alguém que é supostamente indigno, de alguém que é supostamente... Por que Jesus está entrando na casa desse homem? Só que ele decide entrar e se assentar e comer nessa casa, porque Jesus ele não se comporta como homem. Jesus ele não olha para a aparência. Talvez ao chegar nesse lugar você tenha olhado para mim, não digo que isso aconteça, mas o Espírito Santo ele revela, e você talvez tenha olhado para uma jovem e dito ou pensado: o que pode sair de uma jovem? Só que o Senhor dizendo para mim e para você: ei, não se atente para a aparência, porque eu sou Deus que eu olho o coração. Você não tem o poder de ver e sondar, mas eu sou Deus e eu tenho. Às vezes julgamos sem conhecer. Somos assim, é todo mundo. Só que o Senhor nos traz um conselho dizendo: filho, não faça isso. Não pegue isso. Se
crente porque eu sou um Deus de mistério, um Deus de detalhes, um Deus minucioso. Se crente nisso. Jesus então está na casa de um fariseu para comer pão. E ali tem um homem que ele é hidrópico, ele é doente. É um homem que ele tem intenção de líquido. É um homem que simplesmente está doente. E quando eu cheguei nesse lugar, na oração, a irmã que estava abrindo o culto, ela falou sobre doença. Ela orou sobre doença. A primeira coisa que ela fez foi levantar a igreja, dizendo: vamos orar pelos doentes. E eu falei: olha como o Senhor fala com a gente. Olha como Deus confirma a sua palavra. Então eu não sei a parte que você chegou aqui, como eu disse desde o princípio. Só que o meu Jesus, ele ainda cura. E quando eu li essa palavra, o Senhor dizia para mim no meu pai: filha, eu vou te levar lá, porque tem pessoas que precisam de uma cura. Tem pessoas que entraram naquele lugar enfermo. Só que eu sou Deus que curo. Chega lá e fala que eu sou Deus do impossível. Então eu quero te dizer que por intermédio dessa palavra, eu não sei qual é o exame marcado que você tem. Eu não sei como você chegou aqui, se é inflamação, se é inchaço, o que é que está incomodando o teu físico, o que é que está incomodando o teu espiritual. Eu quero te dizer que o Senhor está dizendo: tem cura por intermédio dessa palavra, tem restauração, tem renovo para a sua vida. Aleluia a Deus. É a palavra de Deus. Quando a gente recebe ela, automaticamente a gente é curado. Se você chegou aqui depressivo, está curado. Chegou aqui ansioso, preocupado, está curado. Você chegou aqui doente, ou alguém na sua casa está doente, essa palavra já alcançou lá, está curado. Será que você pode crer nessa palavra? Senhor, dizia um homem de autoridade, dizendo: me dê uma palavra, porque o meu servo está enfermo. Uma palavra. E essa palavra está aqui dizendo: está curado, está restaurado. Aleluia. A Bíblia nos declara dizendo que Jesus, naquela casa, ele perguntou àqueles homens antes de agir, dizendo: é lícito curar no sábado? E o Senhor está te perguntando: é lícito fazer milagre numa quarta-feira? É lícito simplesmente fazer uma segunda, numa terça, numa quarta, no sábado? Porque eu tenho a certeza, como o exemplo que Jesus usou, se você vê o teu recurso quase sendo perdido, ele usa o exemplo do animal. Se um animal cai no poço num dia de sábado, você não vai depressa buscar? É o Senhor te dizendo: numa quarta-feira você poderia estar no seu lar, descansando, dormindo, mas você veio aqui. Aleluia, Jesus. Não é possível que você veio nessa casa e não foi para buscar uma cura, e não foi para buscar uma palavra, e não foi para buscar a presença de Jesus. Se todo mundo você vier atrás de uma revelação, de uma visão, de uma profecia, você vai sair daqui sem nada. Aleluia, Jesus. Porque eu me lembro que a primeira pregação de Jesus foi na cidade que ele nasceu, em Nazaré. E ele disse: aqui não tem milagre, aqui não vai ter visão, aqui não vai ter revelação, até entender que a minha palavra é prioridade. Aqui não tem mover nenhum, até entender que quando eu falo, é eu que estou falando. E quando não der valor à minha palavra, não tem movimento nenhum nesse lugar. Não tem visão nenhuma, não tem revelação nenhuma. É que o Senhor está dizendo: crede com a minha palavra, crede com o que eu estou te falando. Está querendo ver, mas é necessário ouvir. Eu não quero que você veja, eu quero que você escuta. Aleluia a Deus. O que o Espírito Santo está dizendo a você nessa noite. Está ouvindo o que ele está falando para você. A Bíblia nos declara dizendo que então Jesus cura aquele homem, como ele já curou a sua vida nesse lugar. Do versículo 7 ao versículo 14, se você quiser acompanhar, todos estão nessa mesa e Jesus começa a trazer uma parábola, porque ele viu algo que não agradou. Aqueles convidados que chegaram naquela casa simplesmente queriam se assentar nos primeiros assentos.
E quando Jesus percebeu a má intenção do coração, ele simplesmente trouxe uma parábola, dizendo que era melhor se sentar no último lugar e esperar a honra chegar e você ser chamado para o primeiro, do que você se assentar no primeiro lugar, querendo honra e ter se retirar. É o Senhor me instruindo e te instruindo a voltar à humildade. A voltar à humildade. Talvez ao teu pensar, como eu já falei, que o Senhor revela, o que pode sair de Nazaré? O que pode sair de uma jovem? É uma menina. Mas não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Não é minha palavra. Se fosse a minha palavra, você podia duvidar. Se fosse o meu querer, eu te dou esse golpe e acreditar, realmente não vale de nada. Não deveria nem estar em cima do altar. É indigna, é impura, é inexperiente. Só que o Senhor está dizendo, não é palavra dela. O Senhor está dizendo, não é palavra de jovem. É minha palavra, porque sou eu que desço e falo convosco. Não é palavra de uma jovem, mas é eu que desci para falar com você. Você não queria ouvir a minha voz? Você não pediu uma resposta? Você não pediu que eu fosse lá? Sou eu falando com você. Eu não quero abandonar a Maia Silva. O Espírito Santo de Deus que fala e como fala, do jeito que fala. E aí o homem se querer ultrapassar a vontade dele. Ele menos e demais, é na medida certa, conforme ele quer. Você não pode fazer de menos e você não pode fazer de mais. É equilíbrio, é luz, é sal. Se você não tiver muito sal, falta tempero, é sem graça. E o homem sem a graça de Deus é um homem nada. A Bíblia diz que um homem sem a graça de Deus é um desgraçado. É um desgraçado. Olha a palavra. Só que o homem, quando ele tem o sal na medida certa, a comida é perfeita. Só que o sal demais, o que acontece? Incomível, intragável. Que tipo de crente você tem sido? Sal de mais? Sal de menos? Ou na temperatura certa? Ou na medida certa? Com equilíbrio, com a temperança, com os frutos do Espírito. Gálatas 5. Ou você tem fruto da carne, ou você tem o fruto do Espírito. Se você pratica mais o fruto da carne, tem alguém morando na sua casa. Eu digo que é uma coisa muito ruim. Nossa, que palavra é essa, Franciele? É a palavra que não veio da minha Franciele. É uma palavra que veio do alto. Aleluia, Jesus. Se eu pratico o fruto do Espírito, eu me esforço para sempre praticar o que é que mora na minha casa. O próprio Espírito Santo. E bem-aventurado é o homem e a mulher que tem o Espírito Santo fazendo morada dentro desse ser. O Senhor está falando como é que está a sua casa. Coloca a casa em ordem, senão ele não viverá. Aleluia, Jesus. É uma palavra dura de salvação. Deus ele cura, Deus ele renova, ele transforma e abençoa. Mas ele quer você no caminho. Ele quer você conforme ele quer. Senão ele não faz nada. Ele primeiro te ensina a ouvir, depois ele te mostra tudo que você mais deseja ver, talvez. Aleluia. Aqui Jesus está na mesa com todos esses homens, dizendo: volta à humanidade. Quer se assentar lá no último? Quer ficar lá no cantinho? Espera Deus te honrar, porque a gente é assim, o coração do homem é tão enganoso a tal ponto que é só ele que faz, é ele que manda, é ele que age. Se não for ele, não acontece, não flui. Só que não é assim. A partir do momento que você pensa dessa forma, o Espírito Santo está muito longe de você. Quando você canta, é para a glória dele. Quando você abre esse culto, quando você toca, é para a glória dele. Você percebe que uma pessoa faz para a glória dele. Quando uma pessoa
você. Não importa a sua idade, se você é ancião, se você é obreiro, se você é jovem, se você é criança, volta à humildade. Lembra das primeiras obras, a gente veio pro carro falando isso. Lembra das primeiras obras, lembra onde você caiu. O último louvor da irmã aqui de óculos, que ela cantou 545, se não me engano, ela terminou dizendo, falando que estamos na mão de Deus. E eu senti a confirmação em cantar, era a mão de Deus. Porque estamos na mão dele. Ai de nós se não fosse ele. Até quando a gente vai deixar a soberba, a altivez, o orgulho tomar o nosso coração e os nossos cultos? Aí a gente vem olhando para a água, beba, sendo cultua. Deus quer derramar uma unção, Deus quer derramar um avivamento, Deus quer derramar algo novo, mas a gente está preocupado com a irmã que errou, com o bebê que falhou. E quando a gente estiver observando isso, nada vai acontecer. A gente vai entrar e sair da mesma forma. Então, vamos voltar. Lembra onde caiu? Você está desanimado. Aonde você desanimou? Foi uma crítica? Foi? Disseram que você não é apto para ir abrir culto? Disseram que você não é uma coleira? A pessoa faz. É o que eu aprendi com o jovem Eliseu. A pessoa faz. Ela está te criticando, mais ou menos ela faz. Se ela não faz porque ele está ouvindo os adeptos de Satanás. Mas quem me falou foi um pastor. Quem me falou foi um diácono. Pedro andava com Jesus. E queria impedir que Jesus executasse o propósito. Não importa se é pastor, se é presbítero, se é obreira, se é diácono, se é jovem, se é criança. Quando vem a crítica, que não é construtiva, é uma crítica para te abater, você precisa ter visão e entender que você não pode cair por causa de uma crítica de Satanás. É assim que ele te engana, é assim que ele te desanima, é assim que ele faz você não querer louvar mais, e você não querer pegar o microfone mais, aí você não tem mais responsabilidade nenhuma, porque está ouvindo os adeptos de Satanás, e o Senhor está dizendo: abra os seus olhos, porque nos últimos dias vai ter o quê? Falsos profetas. Vai ter o quê? Falsos adeptos. Se a gente está caindo agora, quem dirá quando viu os fortão, né? Então abre os teus olhos, se anima, se levanta. Num dia eu quis parar, na verdade vários dias eu quis parar. E o Senhor meu quarto ele falava: filha, toda vez que você quiser parar, olha aqui para trás e olha para a cruz. Olha para trás e olha para a cruz. Eu venci e eu te ajudo a vencer. Comigo você já venceu. Olha para a cruz e diz: eu consigo. Olha para a cruz e diz: eu até não queria louvar, eu até não queria pregar, eu até não queria evangelizar, eu não queria estar naquele culto, eu não queria na frequência, eu não queria ir para a vigília, para a consagração, eu não queria, mas eu vou olhar para a cruz e eu consigo. É uma palavra que o Senhor está dizendo: você consegue. Pode matar de novo. Ele está. Aleluia. Aí Jesus dá um conselho a ele, dizendo: quando fizer uma festa, uma confraternização, uma ceia, não chama amigo vizinho, não. Olha, o Senhor Jesus está com você. Não chama quem você conhece, não. Chama os aleijados, chama o cego, chama aqueles que não podem te beneficiar de volta. Porque a gente tem mania, né? A gente honra quem pode nos honrar. A gente tem essa mania. A gente honra porque a gente sabe que dali daquela fonte vai retornar para nós. A gente vai ter uma recompensa. Olha a nossa ganância. Eu não sei a forma que você chegou aqui, você não sabe a minha forma. Só que olha o que o Senhor está falando isso. E Ele está dizendo: quando você for chamar para o teu dia de honra, chama quem não pode te beneficiar. Sabe aquele lá que já passou aí na sua mente? Você
você sabe, esse daqui não vai me dar nada, Deus. É capaz de me arrancar que eu tenho. É esse que você vai chamar. Aleluia, Jesus. Esse daqui me critica, fala mal e arranca. É esse. É o que passou na tua mente, é o que o Senhor está dizendo. Quando a alma chegar para você, o dia de ação de graça que tem na vida do crente, porque a luta tem, mas a vitória também vai vir, irmão. Vai contigo, você vai conquistar o que você está pedindo. É um emprego, é uma faculdade, é um carro. Não sei o que eu pedindo, não. Você que sabe. Mas o dia da honra da tua vida vai chegar. E ele está dizendo: lembra de quem não pode te recompensar. E faz. Aleluia, Jesus. E essa recompensa que você deseja de volta, na ressurreição lá em cima, eu te devolvo. Ele está dizendo: é eu que vou te pagar. É eu que vou te retribuir. Então eu não sei como você chegou aqui, mas ele dizendo: ei, não faz maldade com teu inimigo não. Faz melhor, seja mais bom ainda. É difícil uma palavra dessa. Mas é meu parente, é meu amigo. Talvez esse desconhecido seja até assim, né? Porque os de sangue parecem mais desconhecidos do que os próprios desconhecidos. Pega a parte que mais cabe a sua vida. É quem está te atingindo. Faça o bem. Você vai ver como isso vai retornar para você de forma poderosa, de forma honrosa. É o que os Cristo está dizendo. A Bíblia nos declara dizendo, e entrando nos versículos que eu queria, do versículo 15 ao versículo 21, 22, 23 e 24. Jesus acabou de falar essa parábola. Aí, tem um na mesa que ele fala assim: pelas tuas palavras, Jesus, então bem-aventurado é o homem que come o pão do céu, que come o pão do reino. Esse que está falando, a Bíblia não relata o seu nome, mas ele já está entendendo a visão de Cristo. Os olhos dele já foi aberto, porque agora ele não quer o pão terreno, não. Ele quer o pão do reino de Deus. Ele quer o pão espiritual. Agora ele quer algo a mais. Só que não é terreno, não. Já não quer mais. Ele quer espiritual. Ele quer unção. É como você viesse aqui e precisa de força. É algo que terrenamente você não consegue. Então recebe força. É alegria. É algo que ninguém pode te dar. Receba alegria. É a paz que você chega no seu lar e é só tribulação. Receba a paz que excede o entendimento. É algo que não vem com remédio. É algo que não vem com médico ou psicológico. É o que tem para sua vida. É algo que o mundo não dá. Você entende que você não consegue encontrar? É algo exclusivo. É algo único. Espiritual. Esse homem, ele está sentado e ele fala isso com Jesus. E quando ele fala isso com Jesus, Jesus traz outra parábola. Eu já estou ensinando. Ele traz a última parábola. E ele está falando assim: há uma casa na qual mora um homem, o dono da casa, que ele deseja fazer uma festa. Ele deseja fazer uma ceia, uma confraternização. E ele dá ordem ao seu servo dizendo: vai e convida muitos. Convida aí a vizinhança, convida muitos. Quando o servo vai e convida, ele faz o primeiro convite. Depois chega a hora da festa. A Bíblia nos declara dizendo que o servo retorna aos convidados que ele convidou, dizendo: bora, agora é a hora, porque já está na hora da festa. Sabe o convite que eu fiz? Está na hora, pode vir entrar na casa. A festa começou, está tudo preparado. Só que o mais interessante é que quando ele faz o primeiro convite, ninguém rejeita. A Bíblia não relata comentários. Simplesmente, aparentemente, todos irão. Só que quando o servo ele vai reforçar o convite, dizendo: vamos lá, simplesmente eles rejeitam. E não é só um convidado, são todos. Quantas pessoas você chamou para estar no culto? Quantas pessoas você tem chamado para vir para a igreja? Quantas pessoas você tem chamado para estar na casa de Deus? E quantas rejeições você recebeu? Esse servo simplesmente ele recebeu o seu não.
Não se abata com a rejeição que você tem escutado. Porque o mundo é assim, as pessoas são assim. A sua base tem que estar na minha palavra. Se você confiar no homem, você cai. Se você confiar em carros e cavaleiros, você não chega daqui até o final do ano. Eu já te digo isso. Mas se você confiar em Cristo, você aguenta, você consegue. E ali aquele servo, ele recebeu somente rejeição. O primeiro simplesmente disse para ele: eu acabei de comprar um campo, eu não posso ir. Eu tenho que olhar a terra, eu tenho que ver se eu tenho semente suficiente para fazer plantações. Ali vai ser meu recurso, eu não posso. O segundo simplesmente: eu acabei de comprar de meio esse boi, eu tenho que cuidar dos meus animais, ver onde eles vão ficar, cuidar deles, porque eles também são um recurso para mim. É tudo quando envolve recurso do homem. O que é bom nos olhos do homem, se não é bom nos olhos do homem, não vai aceitar. Para que eu vou estar na igreja se eu posso trabalhar de manhã até de noite, madrugada? Eu vou ganhar com isso. Para que eu vou estar na igreja se eu posso ficar em casa ajudando um e outro, fazendo isso e aquilo, e simplesmente eu ser recompensado ou eu descansar? O terceiro simplesmente disse: eu casei, eu tenho uma festa para preparar, eu tenho convidados, eu não posso ir. Os três deram desculpa. E quando o servo volta, simplesmente no versículo 21, eu já estou concluindo, ele volta: eu li aquilo no meu quarto e eu chorei. Sabe por quê? Porque esse servo é eu e você. Quando a gente anuncia dizendo: já é hora, está preparado, vem, entra para casa. O dono está chamando. O dono da casa está chamando. Já deu horário, fica a festa. É eu e você. Só que o que mais me abateu é, sabe por quê? Porque esse servo, ele sofre um desespero silencioso que só os anunciantes na missão entendem. Que está escrito lá em Isaías, no seu capítulo 22. Isaías, pastor, está desesperado. Ele está desesperado. Ele simplesmente sobe no terraço junto com a sua família, os teus. E simplesmente, lugar de terraço é lugar de alegria para Jerusalém. Só que quando ele sobe no terraço, ele está numa conversa com Deus e Deus está perguntando para Isaías: Isaías, o que é que você está fazendo no terraço com os teus? Por que é que você está estacionado? Por que é que você não quer mais descer? Por que é que o motivo de você estar no terraço não é de alegria? Quando Isaías está conversando com Deus, se você ler até o capítulo, no versículo 4, simplesmente ele olha para quem está no terraço com ele, olha para Deus e fala: Senhor, eu não quero olhar para mais ninguém. Ele fala para quem está ali com ele, família, amiga: eu não quero que vocês olhem para mim, porque eu estou desesperado, eu estou triste, eu quero chorar amargamente, e eu não quero que ninguém olhe para mim. É um desespero de alma da obra. É um desespero de alma porque ele está vendo a vida espiritual de Jerusalém. E ele está olhando e ele fala: eu faço isso, eu anuncio aquilo, eu faço aquilo outro e nada dá certo. Ninguém quer nada com nada. E a gente veio no carro conversando mais ou menos isso. Não com essas palavras. E quando você começou a se expressar, eu senti um desespero de alma no teu coração. E o próprio Deus falava comigo, dizendo: meu filho está dessa forma, como eu te falei. Isaías 22. Ele está desesperado. Ele está com Isaías, quer chorar amargamente. É um desespero silencioso. Ninguém entende, ninguém compreende. Só que Deus, Ele é Deus. E Ele diz para a tua vida: você queria ouvir o Senhor. E Ele trouxe aqui para falar contigo que Ele é Deus da tua vida. E ai daquele que toca no Senhor. Ele está dizendo para mim, nesse lugar, dizendo que Ele te ajuda, dizendo que Ele te sustenta, dizendo que Ele é tudo que você precisa. Não olha para a tua
que sabe o preço que é estar numa porta, que é o preço que é de estar numa abertura, o preço que é de estar na obra. E o Senhor está dizendo: eu vi tudo, eu conheço tudo, sei todo o choro, sei toda a lágrima, sei todo o desespero. Só que Ele está dizendo para a igreja dele: esforce, tente bom ânimo, eu sou contigo, eu venci, você já venceu. Você já venceu não pela sua força, você já venceu pela minha força. Pela sua força você vai continuar desanimado. Pela sua força você vai sair daqui como você pensou, e diz o Senhor, dizendo: eu não vou mais lá, eu não piso mais lá, eu não faço mais nada. Só que Ele te dizendo: esforça-te, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te... Aleluia a Deus da glória. A Bíblia nos leva dizendo, e já para concluir, que então todos esses certificaram. E esse servo volta para o dono da casa dizendo: ninguém quis vir. Ninguém está disposto não a estar aqui nessa festa, nessa obra, nessa confraternização. Ninguém está disposto. Ele fica indignado, o dono da casa. Então imagina Deus como fica, né? Porque o dono da casa é Ele. Ele simplesmente olhou no servo e disse: você vai fazer o seguinte, então você vai pelas ruas, pelos bairros, olha a missão de evangelismo. Não sei se alguém aqui faz, mas se parou, voltou a fazer. Aleluia. Vai pelas ruas, vai pelos bairros, traz pobre, aleijado, manco e cego. Se você for parar para analisar, pobre são os necessitados. É como foi pregado. Aqueles que não têm poder de retribuir algo para alguém, vai atrás desses. É o que o Senhor está dizendo. Aleijado, aqueles que pararam de caminhar. Eles desistiram, paralisaram. A luta, a prova, a crítica, você ainda está de pé. E ele que caiu por causa de uma crítica? Vai atrás dessa aleijado, daqueles que parou. Os manos, a gente sabe que quem tem essa doença física, obviamente, ele sempre vai sobrecarregar uma das suas pernas, vai cansar sempre uma, ao total o seu corpo inteiro fica cansado, porque é um desequilíbrio no seu corpo físico. É quem está cansado e sobrecarregado. Talvez seja pessoas que estejam aqui, você nota na face que está cansado, está sobrecarregado. Dê uma palavra de ânimo, cante um louvor para esse irmão, abrace ele. Não é pecado abraçar o teu irmão, não é pecado dizer ao teu irmão: irmão, se levanta, ora pelo teu irmão. A Bíblia aconselha isso. Aí você vai ficar esperando o irmão do lado morrer para você nem que levantar, obrigado a fazer a obra. Não é mais fácil você ajudar ele a levantar e fazer a obra junto? A gente é assim, a gente espera alguém morrer espiritualmente para a gente agir. E o Senhor está dizendo: age enquanto é tempo, ajuda, se une. O último é os cegos, os que perderam a visão, perderam o discernimento. E não importa a classe, não importa a hierarquia. Pode pastor, presbítero, diácono, jovem, criança, pode perder a visão. Só que se você orar, se você conversar, dialogar, se você interceder, Deus abre a visão. Entenda, a que o Senhor está dizendo: faça a obra. A obra é tão necessitada, vai ficar parada até quando? Eu te entreguei dons, eu te entreguei talentos, e no grande dia eu vou requerer. Talvez você nem suba por causa disso. Você vai perder sua salvação, porque não usou o que Ele te entregou. Se Ele te entregou, você tem capacidade. Ele te capacita. E eu termino dizendo o 23. O servo foi atrás de todos esses, mas a casa ainda estava vazia. E simplesmente o Senhor disse: você vai de novo atrás desses, e
forçar eles a entrar. E quando eu parei para analisar isso, eu percebi, eu não sei hoje, né? Mas eu só vi uma jovem aqui, né? Não sei se essa casa tem jovens. Mas uma coisa que tem acontecido em nosso meio, eu falo isso porque na minha igreja acontece, são pais de criança e pais de adolescente que simplesmente entregaram seus filhos no mundo. Eles olham para a minha casa, gente das crianças que estão na cidade. Eles têm a coragem de dizer para mim: ah, nem precisa ir lá em casa buscar não. Deixa eu fazer o que quer, não vou forçar. Meu pastor, eu já vi poucas vezes, tem 3 pastores lá: Gilson, Karina e Adilson. Uma vez eu estava batida, eu não queria saber de crente, não queria saber de nada, eu bati com a igreja. Esse pastor foi atrás de mim. Ele me fez uma visita. Ele nem entrou na minha casa, ele só apareceu no meu portão. E eu retornei às atividades, porque eu vi que eu tinha um certo valor. Às vezes parece clichê dizer isso, os mais velhos às vezes pensam isso, mas não. Pode ser um membro mais antigo, às vezes ele só se sente esquecido no banco. Às vezes a obra flui tanto que aqueles que fazem demais, às vezes ficam no escanteio descansando e eles pensam que eles não são mais úteis na presença. É jovem, criança, é adulto, e eles não vê utilidade, eles saem. Como aconteceu comigo. Eu não me sentia mais útil na casa do Senhor. E ninguém me provou o contrário. E ele quis sair. Então é o Senhor dizendo para mim e para ti: cuida do teu filho. Cuida do teu jovem. Força-se. Eu falo isso sim. Força-se. Jesus está falando aqui, ó. Ele deu uma parábola. O dono da casa é ele mesmo. O dono da casa é o próprio Deus. Ele foi para Israel, Israel não quis. Ele veio para os gentios, às vezes veio de alguns dos gentios que somos nós, mas outros pelo livre-arbítrio não quer vir. Que as crianças, o jovem, vai forçar sim. Vai vir sim. Você de menor. Olha, não perca a visão. Uma jovem falando isso. Eu tenho que olhar para a cara de pais e falar: pelo amor de Deus, que Bíblia que você está lendo? Não é por guerra nem por violência, tá bom, mas ele te emprestou o seu filho. Você tem que cuidar dele até ele tiver idade de adulto. Ele não tem, quem manda é você. Quem fala é você. Que autoridade é essa que você tem na sua casa? É por isso que filho não honra pai. É por isso que as crianças crescem revoltadas, né? Não é das crianças, é dos pais. Porque se a minha mãe não me forçasse, eu queria ir para a igreja. Ela me colocava para ir para a igreja, ela era beira. Ela me colocava para ir no creme, você vai. Tá pecando, você vai. Você que levar na mesinha. Você vai. Eu fiz empurrar, não vou mentir. Mas tem uma hora que você entende o bem e o mal, e você vai ver que as amizades não importam, que nada importa, que a presença de Deus é mais valiosa que qualquer coisa. Então você vai forçar, você vai ser adulto, vai. Mas uma hora, quando ele entender da direita e da esquerda, ele vai entender que você fez bem. Então força assim. Força